Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje, segunda-feira, dia 21 de outubro de 2024, estamos meditando o Evangelho de Jesus, escrito por Lucas 12, de 13 a 21. Alguém recorre a Jesus para que ele fosse um mediador entre um conflito de divisão de herança. Não tem o nome do homem, né? Alguém do meio da multidão, e Jesus também se dirige a ele chamando de homem, né? Sem que seja um nome próprio. E Jesus diz: olha, cuidado, né? Jesus não diz que ele não tenha direito à parte dele. Jesus não está falando que então eles não devam tocar em frente a divisão, cada um fique com a sua parte. A única coisa que Jesus lembra é que a ganância pode ser então um sentimento, pode ser um meio que distancie o homem de Deus, né? E ele vai dizer: a vida, né, a felicidade, a realização de um ser humano, de uma pessoa, não consiste na abundância dos seus bens. Não é porque você tem um grande patrimônio que você então tenha garantia de ser feliz, de ser realizado. E Jesus conta esta parábola, né? Alguém que tem uma propriedade, que planta, que colhe ali acima das expectativas, amplia o seu celeiro, o seu galpão, o seu depósito, e ali, marcado pelo sucesso da sua colheita, é o que ele diz: agora eu vou descansar, vou então ficar aqui curtindo a minha vida, vou viajar, vou fazer as coisas que eu gosto. E Jesus diz, né? Ou seja, quando alguém acha que construiu um império, construiu a sua base sólida ali, sustentado só pelo patrimônio do mundo, o que ele pode se surpreender, né? Deus pede de volta a sua alma, né? Jesus diz: olha, naquele momento que ele disser, agora pronto, estou seguro, estou garantido, vou viver minha vida, vou viajar, vou agora curtir. E Jesus diz: olha, naquela noite Deus vai dizer: louco, venha de volta, né? Eu vou pedir de volta. E Jesus diz: para quem vai ficar tudo que ele construiu? Para quem vai ficar o acúmulo de tantos bens, né? A pessoa constrói tanto, achando que isso é suficiente para ser feliz, para viver, para curtir a vida, e ele tem de certo a morte. Pois é, Jesus está dizendo isso, né? Então viva, claro, né? Aqui começa o Evangelho falando um pequeno conflito da divisão de uma herança, mas Jesus lembra, né? É verdade, nós temos que reivindicar aquilo que é direito nosso, mas que ninguém deixe se dominar por este tipo de sentimento, achando que ter o patrimônio, né, ter uma base financeira sólida, isso é suficiente para a sua felicidade. Não é. O que nós temos de certo, meu irmão, é a morte. Naquele momento que você achar que está tudo tranquilo, de repente Deus te chama de volta. E aí o que adiantou? Tanto sofrimento, tanto desgaste, às vezes, tantas noites mal dormidas, e você nem lembrou que tudo que você construiu estava ali, Deus te amparando para o teu sucesso, para os meios, né, para que você fosse bem sucedido. Esqueceu de praticar caridade, esqueceu dos outros que pouco ou nada tinha, e aí acabou, ficou tudo para trás. E agora? Você vai embora, meu amigo. Depois que
colar aquela argamassa naquela pedra ali depois do seu caixão, acabou, meu amigo. Vai para o outro lado, só aquilo que você construiu, que você alimentou em matéria de fé, gestos concretos de bondade, gestos de poder de Deus na sua vida, como cristão, né? Isso é o que importa, né? Jesus está lembrando isso, né? A terra de um homem rico deu uma grande colheita, então ele pensava consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita, então resolveu: já sei, vou derrubar meu celeiro, vou ampliar, vou construir. Ele, em nenhum momento ele pensou, né? Olha, o que eu tenho é suficiente, dá para eu viver e viver bem com a minha família. Então vou aproveitar aquilo que é além do que eu preciso para viver e viver bem. Vou fazer um gesto de bondade. Ele não pensou em nenhum momento. O que ele pensou? Vou ampliar o meu celeiro, vou construir. E agora, se eu tinha para 50 anos, eu agora tenho para 200 anos. E no momento que ele achou que estava tudo tranquilo, Deus disse: agora vem embora. E aí morre e não vai ficar para ninguém. E aí talvez fique motivo de muitas brigas, divergências e separação para a família. Por isso é sempre bom nós termos aquela base de segurança, de apoio naquilo que nós construirmos no mundo, mas sem jamais descuidar de fazer o bem, de praticar acima de tudo a caridade. Olha o lindo exemplo e o testemunho da santa lembrada hoje na nossa igreja, Santa Úrsula. Ela nasceu no ano 362, filha do rei da Inglaterra. Ela fez um propósito e consagrou a sua virgindade a Deus. E como era costume naquela época, era o pai que escolhia o esposo para suas filhas e a esposa para os seus filhos. E assim o rei da Inglaterra faz isso, né? O rei escolheu um duque, um homem de muita confiança dele, e ela pediu ali, impactada com aquela decisão do pai de que ela deveria se casar, ela pediu um intervalo de 3 anos para ela se preparar. E achando que poderia reverter aquela decisão do pai ou acontecer alguma coisa, mas tudo acontece. Ela se casa, ela viaja, e diz o relato da tradição que viajam com ela 11 virgens, alguns falam 11.000 virgens, e eles viajam para o casamento. E quando eles chegam na Alemanha, na cidade de Colônia, na Alemanha, existe uma invasão no navio e matam todos aqueles que estão no navio. A única que escapa é Santa Úrsula. Ela é a única que fica viva. E o rei Átila, né, um rei alemão, ele, rei dos hunos, tenta se casar com ela porque ela era muito linda, e ela, rejeitando aquele casamento ali após o martírio das 11 virgens que viajavam com ela e dos todos que estavam no navio, o rei, com raiva, com muita ira, porque Úrsula não aceitou ele como esposo, o rei Átila, rei da Alemanha, ele pega e corta a cabeça dela, ela é martirizada. Um lindo testemunho, né? Uma pessoa que, filha de um rei da Inglaterra, agora assume a consagração do seu corpo e da sua alma a Deus e resiste para não negar a sua fé, o seu propósito, a ponto de morrer, né? De ser decapitada, de ser martirizada. Assim também, meus irmãos, procuremos viver a nossa fé com muito amor, com muito carinho, perseverança, honestidade, né? Assumindo assim em tudo a nossa condição de cristãos, né? Viver a sua fé sem romantismo, né? Sem maquiagem, mas de forma transparente, honesta e de forma real. Ninguém pode imaginar ser anjo, mas viver assim, encarnado no mundo, nas situações difíceis, nas situações boas, acima de tudo, consciente da causa do reino de Deus. Que nesta segunda-feira, primeiro dia da semana, Deus te abençoe o teu trabalho, a tua família,
te dê muita sabedoria, muita paz, te livre de todos os males, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.